Olá, amigos do canal. Estamos hoje aqui com mais uma maravilhosa entrevista, né, no nosso canal A USP Tá On. Hoje com o professor da USP, professor Nabil Arida, né? É uma pessoa fantástica, vocês vão adorar a entrevista com ele, porque é muito legal conversar com ele. Professor formado em Publicidade e Propaganda, Engenharia pela USP, e tem também curso de Programação Neurolinguística, né, e Teatro. O que nós vamos falar com ele hoje? Um assunto muito legal, que é o quê? A criatividade, né, abalada em tempos de inteligência artificial. Então, professor, muito bem-vindo ao nosso programa, né? Obrigado. Ao USP Tá On. E vamos falar desse assunto polêmico, né? Por quê? Porque em tempos de inteligência artificial as pessoas estão dizendo: não precisa ter criatividade, eu simplesmente peço para a máquina, ela faz. O que o senhor acha de tudo isso? Primeiro é um prazer estar aqui, né? A USP é a minha, a nossa, a de vocês, a nossa USP, né? Eu adoro esse assunto porque o pessoal fala assim: eu não trabalho com comunicação, eu não trabalho com propaganda, eu não sou cineasta, eu não preciso ter criatividade. Não, pois um médico precisa ter criatividade, um engenheiro precisa ter criatividade, um advogado. Então a criatividade, eu vou usar uma metáfora da engenharia civil, é um dos pilares da vida humana. Nós só evoluímos por causa da nossa criatividade. Antropologicamente, sabe, muito antes da roda, olha, fazer uma ferramenta, a cadeira, sentar, imagina, os nossos antepassados. Então a criatividade nos permeia, né? Então sem a criatividade não adianta nada, né? A gente às vezes foi muito doutrinado por uma vida cartesiana, muito certinha, né? Não estou dizendo também para chutar o pau da barraca, né? Mas uma vida muito quadradinha, isso sim, isso não, né? Então, 2 e 2, né? Eu gosto de brincar assim, 2 e 2, 2 e 2 é 4. Não, 2 e 2, num português correto, são 4. Na filosofia, 2 e 2, por que não 22? Numa física, 2 e 2 pode ser uma explosão, potencializar, como na química, virar 5, né? Ou numa fusão nuclear, 2 e 2 podem ser 3, né? Então, por que 2 e 2 são 4? Tem até uma brincadeirinha, né? Isso foi muito usado durante um tempo em dinâmicas aí para a galera aí que vai passar de nível coordenação para gerente, gerente para diretor, e dá uma sequência numérica. Eu falando vai ficar mais fácil, mas ela vinha escrito, era o número 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, qual o próximo número? Aí eu falei assim, mas não tem uma lógica, do 2 já pula para o 10, do 10 para o 12. Então, na verdade, o próximo número é 200, porque é com a letra D. Então isso foge. Então pensar fora da caixa, usar a criatividade é exatamente isso. A gente não questionem tudo. A gente estava conversando aqui um pouco antes com o professor Gastão. Aliás, a gente nem ia gravar isso, estava tão divertido o nosso papo, falando de mil assuntos. Só queria abrir um parênteses, professor. Estava lembrando agora daquele estudo antropológico que mostra que a criatividade se desenvolveu muito porque a gente consegue com o polegar tocar todos os dedos, né? Isso faz com que o homem consiga criar muito mais rápido. Só queria abrir esse parênteses. Legal, bem lembrado. Um questionamento. O que seria de nós, da raça humana, se ao invés de 5 dedos tivéssemos 6 ou 7 dedos, né? Dedos são uma ferramenta, a mão já é uma ferramenta. Nós usamos nem 5% do nosso cérebro, da nossa capacidade. O que seria se usássemos só 10%? Nossa. Se usássemos 20%? Tem até um filme até esqueci o nome do ator, que ele toma uma pílula e ele começa a usar 100% do cérebro. Então você olha isso, a gente resvala na ficção científica, né? Exterminador do Futuro, eu olho um manual e em 2 segundos, mas espera aí, já não chegamos na inteligência artificial?
já não faz isso, a inteligência artificial? Realmente a gente está no momento agora, né? Eu acho que um pouco assustador, né, para a humanidade. O ChatGPT criou esse impacto, né? Foi ele que criou esse impacto, porque a gente estávamos acostumados com algoritmos mais simples, propostas mais de listas, né, de questões respondidas programadas. De repente chega uma máquina que te agradece, que se você dana com ela te pede desculpa. Que tem vozes. Cria a imagem que você quer. Coisas novas. Fala textos. Eu criei um texto esses dias de um roteiro, falei, será que ele vai conseguir? Dei só os dados, ele criou uma discussão entre duas pessoas históricas. Então, coisas que estão realmente sendo, assim, indo além do que imaginávamos, né? Hoje, essa semana mesmo, o Elon Musk colocou o Optimus, o robô dele, que usa uma inteligência que eles criaram, artificial, né, que segundo ele vai ser a maior de todas, vamos ver, né? Mas ele já mostrou que faz algumas coisas bastante incríveis, né? E o robô tinha uma capacidade de dizer, está controlando a distância. Não, segundo ele, logo está à venda, né? Mas incrível, assim, o robô conversando com as pessoas com uma facilidade ele disse, olha, vai ser o grande produto da história da humanidade. Vai existir antes e o depois do personal robot, né? Do robô pessoal. Então a gente está num momento de transição, né, professor? Houve grandes revoluções na humanidade, né? De controlar o fogo, depois a roda, depois, antes da Revolução Industrial, a energia elétrica, depois a computação, né? Então, transmitir dados, né? Para quem pegou a época do fax, nossa, como é que pode? Pela linha telefônica sai escrito contrato, sai uma imagem, uma foto. E agora a inteligência artificial. O que vai vir depois? A gente não sabe. Mas o que faz a inteligência artificial e o quanto ela nos ajuda, isso que é socrático, né? Sim. E o quanto ela nos ameaça, como você disse. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, pouco sabe, mas o professor Gastão é aviador, ele é piloto. Nós não fomos feitos para voar. Sim. Né? Com todo o mito de Ícaro e Dédalus e tal, com as asas, mas a gente inventou a máquina, né? A gente é a humanidade, né? Santos Dumont e tantos outros. Nós inventamos o avião, os helicópteros, os foguetes. Então é a mesma coisa com a inteligência artificial. Ela vai nos engolir? Um avião, um drone voa sozinho, mas alguém programa. Mas para programar e fazer um drone melhor e fazer um avião melhor, ou mesmo esse foguete, o Optimus do robô do Elon Musk, sim, existe o ser humano, existe a criatividade, existe a emoção. Então, parece, de novo, né? Parece Exterminador do Futuro, sim, a Skynet vai dominar, os robôs não precisam, vão destruir a humanidade. Não, a grande questão é a ética na inteligência artificial. Até onde podemos ir, até onde não podemos. Não, clonamos a ovelha Dolly e paramos aí? Você acha que? Provavelmente não. Sim. Né? Tem um documentário da Netflix que mostra, porque ninguém limitou a clonagem de animais, limitaram de humanos. E aí que eles estão fazendo camelos campeões lá, né? Os árabes, eles estão pagando clonagem, tem esse documentário, que mostra que isso está bombando. Então pegam lá o campeão, ao invés de inseminar, faz um clone e produz uma série. Então os melhores camelos, que eles são apaixonados por camelos de corrida e coisa assim, eles pegam os campeões e clonam eles. Já tem um monte de filhotes já, mostrando os filhotes todos. Já, porque não tem onde... falar dos meus antepassados ali no Egito, na Síria, na região do... O professor é descendente de egípcios. A gente conversando... Nasci aqui por acaso, né? Meu pai estava indo para a Austrália, saiu do Egito. Interessante. Mas aí, você falou dos camelos, uma coisa interessante, que se desenvolveu aquela região a partir do momento que começaram a domesticar o camelo. Olha. Há 15 mil anos.
Então, antes o camelo era só um bicho para matar, comer, e era um bicho selvagem. Uma outra coisa interessante que eu vi também um documentário, né, que está nas plataformas, mostrando que a inteligência artificial vai fazer com que a medicina produza remédios, produza conexões químicas com uma velocidade de, em um mês, fazer um trabalho que levava 10 anos. Então isso também vai ser algo assustador no sentido positivo, né? Também negativo. Eles fizeram uma brincadeira nesse documentário e pediram para a inteligência artificial criar 5 remédios que matassem o ser humano em 5 minutos. E ela criou. No dia seguinte, ela tinha 5 remédios para matar. Que coisa. Então, assim, ferramentas positivas, né? A mesma chave que troca o pneu do carro mata um ser humano. É a mesma faca que corta, assassina, é a mesma coisa, né? Então a questão vai ser ética. Se você lembrar que, né, o pessoal mais velho, não, essa computação era cartão perfurado. Né? Agora, o computador, o notebook não vem nem com drive para você botar um CD, um mini CD, não tem mais isso. Mais. Que é uma pena, né? Daqui a pouco nem um pendrive vai ter mais. Sim. Né? Então, a evolução é exponencial. Sim. Mas, infelizmente, e o professor Gastão como psicólogo, a evolução humana é linear, quase estagnada emocionalmente. Então, o quanto a gente evoluiu emocionalmente? Somos todos sobreviventes emocionais pela nossa história, das dores, dos prazeres, mas a tecnologia aumenta. E por que espiritualmente as pessoas não estão mais evoluídas? Na média. Temos uma película ainda, né? Sim. A música da Elis, como nossos pais, mas eu diria que como nossos ancestrais. Basta um xingamento, uma fechada, e nós viramos animais. Eu, durante muito tempo, quase virei um animal desses aí. O que é pior desenvolvemos a capacidade de matar mais rápido, né? A gente vê essa guerra hoje, né, no Oriente, a capacidade de exterminar o mais rápido possível com uma velocidade incrível. Né? Matar e zero remorso, né? Incrível, né? Eles falam em números como se estivesse falando vira estatística, de videogame, né? Marcou tantos pontos. Mas espera aí, eles sangram, nós sangramos. Aquela criança, eu nem vou discutir isso, mas isso vai gerando o ciclo do ódio, né? Como vai crescer uma criança dessa, onde a família foi dizimada, etc. E um vai realimentando o outro, o pior do ser humano, né? Nem vou falar de guerras, mas a inteligência artificial revoluciona até as guerras. E, tristemente, as grandes evoluções tecnológicas da humanidade foram feitas em épocas de guerra. Desde usar o ser humano como cobaia, o quanto aguenta sem comida, sem água, torturando, quanto aguenta de choque, etc., e até coisas boas da tecnologia. A Força Aérea Americana, num documentário também recente, diz que é a última geração de pilotos. A inteligência artificial vai guiar os aviões, não compensa ter um aviador lá dentro, porque ele ejeta, ele é feito de ele pode ter sono, fome, irritação. Sabe informações, né? E acaba sendo moeda de troca, porque chantageiam, né? Olha, é verdade. Olha, estamos reféns aqui, nós temos um coronel da Força Aérea Americana preso. Então, para eles é muito melhor, nós vamos ter aviões de caça, já está acontecendo com os drones, né? Muitos não usam mais pilotagem, você simplesmente diz onde é o alvo, ele calcula sozinho a melhor ação e leva lá o ataque. Você só olha se ele efetivou. Interessante ataque, isso, né? Gastão. Isso lembra que nós, de novo, resvala na ética, acabamos sendo reféns da tecnologia. Quantas pessoas voltam para casa e eu esqueci meu celular. Não, sem o celular eu estou desnudo. Olha, vai ter que desligar o celular. Você está numa peça de teatro, você está num cinema, tocam ainda celulares. Eu vim da época que era o telefone fixo. Sim. Meus pais vieram da época que ainda não tinha TV, era o rádio. Sim. Então, a gente se adapta à tecnologia, a tecnologia se adapta a gente, mas nada disso adianta sem a evolução emocional, a maturidade do ser humano, espiritual do ser humano e
a criatividade. Agora eu vou fazer... Se você me permite, a criatividade é onde o ser humano brinca de ser divino. Eu sou Deus. Eu crio. Eu gosto da frase de Michelangelo, falando como é que você fez Pietà, né? E aquelas esculturas maravilhosas, a dobra do manto, tudo, de um bloco só, sem emenda. Exatamente. E ele falava, já estava lá. Eu só tirei do bloco de mármore. Isso é brincar de Deus, né? Isso é. Mas ainda não criamos a vida. Criamos 1000 tecnologias, como você disse, para fazer a morte, para facilitar a vida. Criamos 1000 facilidades, mas ainda não criamos a vida. Sim. Agora, assim, voltando um pouco também no nosso assunto, que é incrível, esse é um leque enorme, a gente viaja. Com certeza. E aí, assim, o que o senhor acha? Realmente está ameaçada a criatividade? Será que a inteligência artificial não vai nos limitar? Porque estão dizendo, por exemplo, que as pessoas em pouco tempo já não vão querer nem aprender idioma, porque o próprio robô personal robot, né? Vai falar. E outras máquinas vai traduzir, ele vai dizer para quê? Se eu escuto e falo para você o que é. Então não preciso mais, né? O Google está fazendo uns óculos também que vai traduzir, identifica o idioma. Então a pessoa vai falar, sabe de uma coisa? Eu não preciso, para que eu vou estudar uma coisa trabalhosa se tem tradutor agora simultâneo? Para que eu vou produzir uma obra de arte se eu aperto um botão ela faz para mim? O cinema mesmo vai ser afetado, a gente está com Sora, né, que é capaz de criar cenas incríveis, você simplesmente escreve o script, né, diz para ele assim, a locução, ele faz tudo, a locução, eu estava mostrando para ele antes aqui, softwares de altíssima qualidade que você fazem locuções perfeitas, assim, né, e nós estamos falando de um início, né. Isso aqui vai evoluir muito daqui a 2, 3 anos, assim, dá um salto. Exponencial. E não é exponencial de base 2, vou botar uma base 18 nisso aí. Esses robôs, esse ano, 12 foram lançados. Esse robô, produção chinesa também, além do Elon Musk, um inglês, né? E nós estamos nos primeiros modelos. E assim, eles estão lançando atualizações a cada 6 meses, não é nenhuma por ano. Você imagina em 2030, que está amanhã, 6 anos, aí estamos em 2030. Vão ter saído 6 evoluções ou mais. Né? Então, assim, realmente, eu tenho esse receio, professor, de que realmente o desemprego, eu tenho um receio pessoal, atinja níveis alarmantes. Né? Eu já citei aqui em outras entrevistas, uma análise de uma empresa americana, né, de um instituto de pesquisa, mostrando 340 milhões de desempregados, é muito mais, com quase 2 Brasis, devido à inteligência artificial. Sim, não preciso mais dessa mão de obra, ou mesmo qualificada e desqualificada para fazer isso, a máquina faz. A máquina pensa entre aspas, né? Você falando, Gastão, eu me lembrei de um filme da Disney, que na verdade era da Pixar, que é Wall-E, que ele falava, era um robozinho e tal, Sim. e ele fazia uma grande crítica, né? Não era é claro, na época eu comprei para o meu filho, o bonequinho e tal, mas aquilo lá, ele já antevia, né, essa visão visionária dos roteiristas e mostrava assim, era tanta facilidade que a população eram todos obesos. Faz tudo, eu te levo, eu te carrego, então eu não preciso me exercitar. Né? Sim. Então, os nossos ancestrais eram mais saudáveis. Né? Eles precisavam, que a comida vai caçar. Quer uma fruta, vai colher. Aonde? Não plantava. Andam quilômetros e quilômetros para você sobreviver. E era a seleção natural. Nossos ancestrais eram aqueles homens grandes, barbudos. Não, eram adolescentes. Morriam com 17 anos no máximo. Sim. Eram crianças. As meninas com 10, 11 anos eram mães. Não existiam avós na época. Eles encontraram recentemente algumas neandertais do sexo feminino e mostravam que elas tinham tido 35 filhos. Né? Então, talvez essa viveu um pouco mais.
Mas, não, os primeiros isso, eram crianças, adolescentes. Era uma coisa incrível, a mulher não tinha nenhum tempo, ela não passava por um tempo, não tinha aquele, não era por amor, né, o contato. Não, perpetuação da espécie. Era tudo praticamente violência mesmo, né? Então, não tinha nenhum tempo, acabava de ter filho, em 3, 4 meses eu estava grávida de novo. Então era a vida toda, desde a primeira menstruação até a menopausa, se chegasse, parindo, literalmente. Quer dizer, era uma vida muito... E olha que... Coitadas das mulheres. Até há pouco tempo tem muitos casos assim ainda, né? Você pensar algumas décadas atrás também. Mas voltando à criatividade... Sim. A criatividade, ela é imbuída de emoção. Ela ainda eu tenho a esperança de que a máquina, que a inteligência artificial, não vai superar a criatividade humana. Porque a inteligência tem a velocidade e nesse Big Data ela tem a quantidade. Mas a sutileza, onde entra a emoção e onde entra a necessidade e onde entra a curiosidade, que alavancam a humanidade, isso está dentro da gente. É esperançoso ainda. Tem um dado que eu considero também já alarmante também, na própria psicologia, na psiquiatria também, que o QI da última geração agora é o único QI, é o primeiro da história mais baixo do que o anterior. O anterior era o mais alto, que é o pessoal da geração, eu não me lembro agora se do Boomers, né? Depois do Boomers, década de 80. 80. Baby Boomers. E depois, essa última agora não, ela é mais baixa. E eles escrevem isso porque as pessoas não leem mais livros grandes que faziam com que, né, 30, 300, 400 páginas. Não escrevem. Não escrevem. Digita. Exatamente. Tecla. Limitou muito e acabou que esse cérebro está ficando menos desenvolvido, porque ele tem muitas coisas dadas, resumidas. É verdade. Prontas, né? Verdade, professor. Facilita demais e exige menos, né? E para muitos governos interessa que emburreça, porque eu controlo. Isso, é uma pena isso. Admirável mundo novo. Olha, o papo está muito bom, mas está terminando a nossa entrevista. Eu adorei, eu acho que assim, é um assunto super vasto, né? Eu acho até, professor, que a gente vai ter que ver o que vai acontecer, né? A gente vai ter que sentir como vão ser nas próximas décadas. É um campo que está realmente ainda muito aberto, né? A gente não sabe até que ponto pode ser uma bomba e pode ser um grande presente, né? Ou ambos. Nada excludente. Eu de novo volto no Elon Musk. Muitos odeiam o Elon Musk, outros gostam muito, mas ele tem feito coisas incríveis aí, dizem que já entrou para a história, né? Com algumas coisas que ele tem feito em termos de astronáutica, em termos de carro elétrico. E ele estava dizendo, calcula-se que 80% vão ser coisas boas e 20% serão coisas negativas que vão vir junto, né? Golpes, já estão fazendo pessoas falando coisas. Pega a impressão digital, o liga rosto. para tua mãe, bota a voz da filha real, a voz dela pedindo dinheiro, porque podem gravar e agora reproduzir, desde que tem um videozinho que ela gravou no TikTok. O que você acredita que é real, o que não é real. O que não é real, colocaram Obama outro dia falando coisas absurdas. Então, assim, nós estamos entrando também em algo que nem a humanidade tem percepção de onde vai chegar. Está difícil de perceber. Né? A gente tá todo mundo assustado, esperamos que seja muito mais coisas olha só, boas. Redes sociais, você falando isso, dá vontade de não parar. Quantos sofrem de depressão, mas têm milhares de amigos virtuais nas redes, pertencimento, eu quero fazer para o outro, para ser aplaudido, para ser reconhecido, por afeto. Vou lembrar uma coisa legal, não tem problema, falamos um pouco mais. Lembra na década aí de... A gente que é um pouquinho mais antigo, né, do que muitos dos que estão vendo. Tem nada antigo, experiente. É mais experiente. A gente colocava as cadeiras para fora e sentava e batia papo com o vizinho. A gente colocava na calçada, no interior, pelo menos era assim. A gente colocava aquelas cadeiras de vime, né, colocava lá fora e ficava conversando e olhando as estrelas, o céu no interior é estrelado.
né? Isso acabou. Acabou. Né? Isso não existe. A gente não tem... É tudo à distância. Tem um lado legal que a gente consegue conversar com alguém que está do outro lado do mundo. Eu já passei por isso. Eu fiquei um tempo nos Estados Unidos. Eu estava casado. Eu conversava com a minha companheira e diminuiu essa saudade. A gente conseguia todo dia se ver, falar como é que estão as coisas aí, tal, estava trabalho. Né? Então, assim, não é só coisa negativa. Mas interessante ver, né, como que vai ser afetado, então. Esperamos que afete menos, né? Que as pessoas voltem ou tenham prazer em ler, em se desenvolver essa capacidade cerebral que já é pequena que a gente usa, né? Espero que a gente use mais, né? Que a gente use mais a cerebral e a do coração. E a emocional, né? Emocional. Um grande abraço para todos que estão nos assistindo e fiquem ligados ao nosso canal para a gente ver. Vamos ter outros entrevistados aqui, muito legais. O professor mais para frente deve voltar de novo aqui, espero que volte. Legal. Né? Então, muito obrigado ao professor Nabil Arida. Né? Prazer estar com vocês. Obrigado, professor Gastão. Um abraço.